Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-01838. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise às terças-feiras às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Rafael e a Ana Ricardina. Rafael vai trazer para a gente hoje um tema muito interessante, a reencarnação. O que é a reencarnação? O que vem a ser? O porquê? Qual o propósito? A reencarnação existe? Então nós vamos entender um pouquinho, né, sobre isso e o porquê que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica eles debatem tanto a reencarnação, se antes a Igreja Católica, os judeus, eles eram reencarnacionistas, mas depois houve uma mudança, né, por causa de uma rainha, de um rei que se casa com uma prostituta, e as prostitutas começaram, né, chegaram lá a ser rainha, e essa rainha resolve, né, matar todas essas prostitutas, e quando ela saía na rua, todo mundo falava, né, que na próxima encarnação ela ia ter que pagar por aquilo. Então, o rei, a pedido da rainha, manda que a igreja tire a reencarnação da Bíblia e coloque a ressurreição. Então, nós vamos entender um pouquinho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um tema muito interessante, né? Reencarnação. Porque muitas vezes a gente vive numa sociedade com a base católica ainda muito forte, né? A gente pega, por exemplo, as pessoas hoje que estão ali seguindo religião, muitas delas vão falar assim: comecei na Igreja Católica. E essa história que você contou é realmente muito interessante. A Igreja Católica nega com veemência, né? Mas a gente consegue ter outros textos, né, que traz pra gente com riqueza de detalhes essa história que o Jorge contou pra gente. Mas assim, reencarnação, o que é reencarnar? Voltar à carne, o que seria isso, né? A gente tem que entender que o Espiritismo ele é dividido em 3 grandes pilares: filosofia, ciência e religião. Nós temos grande parte de cada uma dessas pilares na nossa doutrina. E quando a gente fala em filosofia, a filosofia foi a primeira a questionar a reencarnação. Os primeiros a questionarem se o homem iria reencarnar eram os filósofos. Por quê? Se a gente for observar a natureza, os animais, qual que é o único animal que sabe que vai morrer? Que tem ciência da própria morte? A gente pode falar que é o homem. A gente entende hoje que alguns animais entendem o que é a morte, mas não a própria morte. E isso gera medo. Poxa, tudo que eu fiz na vida, vou morrer, acabou? É o fim? Já era? Né? Então esses questionamentos vêm pra gente, desde os primórdios, desde os filósofos. E a gente tem na filosofia muitos nomes, né, que eram reencarnacionistas. A gente pode começar com Sócrates. Sócrates era reencarnacionista. E assim, quando ele, na Grécia, ele falava sobre justiça, ele trazia pra gente sempre a reencarnação. Porque um dos questionamentos que a gente faz é exatamente: por que eu nasci pobre? Por que eu nasci feio? Por que eu nasci rico e o outro nasceu pobre? Então, onde tem justiça nisso? Um nasce em berço de ouro, outro nasce na extrema pobreza. E aí, Sócrates trazia isso pra gente. Mais adiante, o seu discípulo, Platão, também falou a mesma coisa. Ele tinha o conceito do mundo ideal. Esse mundo ideal era um mundo metafísico. E onde está o mundo físico, seria o mundo dos reencarnados. E haveria a volta. Então, os filósofos, a partir do princípio de justiça e de saber que
que o homem é um animal que vai morrer, que é um animal que sabe que vai chegar o último dia de vida deles, eles passaram a trazer a única forma de justiça reencarnando. E não são só esses filósofos, mas diversos outros filósofos trazem para a gente a teoria reencarnacionista. E nós temos também religiões anteriores ao espiritismo, muito anteriores, que tratam para a gente a reencarnação. Quando a gente fala de religiões indianas, que é muito mais antiga do que o cristianismo, religiões que está ali na região, né, que a gente chama de confucionista, né, do filósofo Confúcio, que também trazia isso, o budismo, o shintoísmo, traz para a gente essa crença, né, da reencarnação também como justiça. Quando a gente fala, assim, por exemplo, de budismo, a gente pensa que é uma religião só, né? É só um budismo que existe. Não. Budismo tem várias correntes budistas, assim como tem católico, apostólico romano, católico carismático, católico lá da igreja russa, que eu não vou lembrar o nome. Os protestantes, né, são centenas ou milhares, não sei, diferentes. O budismo também tem essas divisões. Algumas do budismo chama de transmigração, outros chamam de reencarnação. E quando a gente parte lá para as religiões onde a gente tem a monoteísta, né, que a gente fala, existia sim também para os judeus, né, a crença na reencarnação. Com o nome de ressurreição, mas a ressurreição na carne, de novo. Não voltar para o ventre da mãe, como Nicodemos questionou a Cristo, mas de voltar à vida em uma outra forma. Então, quando a gente traz esse conceito, que muitas vezes é um dos conceitos mais curiosos, né, dentro da doutrina espírita, e talvez um dos mais consoladores, a gente saber que a gente vai voltar, a gente saber que a gente pode quitar débitos. Para o espírita, isso é importante. A gente entender muito bem isso. Então, olhando esse aspecto ao longo do tempo, ao longo das eras, né, a gente tem várias religiões e temos também filósofos, grandes nomes, que até hoje, dentro da filosofia ou dentro da própria ciência, traz para a gente grande relevância. Estamos falando de Sócrates, das grandes, ou talvez a maior mente, né, tirando Jesus Cristo, né? É uma inteligência absurda. Para a pessoa saber e entender, ter a plena convicção que não sabe de nada. Uma coisa interessante que eu gostaria muito, né, que os ouvintes agora se questionassem e até mesmo questionar aos pastores, aos padres, né? O que Jesus quis dizer quando ele foi questionado por um dos discípulos que perguntou a ele: mestre, estava escrito que para que o Messias viesse, João Batista, né, Elias teria que vir primeiro para lhe preparar o caminho. E Jesus vai e responde para ele: eis que Elias veio e vocês não viram. E o discípulo vira para Jesus e fala: Elias é o Batista? E ele fala que sim. Então, como é que me explica se Elias era o Batista, os corpos diferentes? Qual a explicação para isso? Porque João Batista era um, Elias era outro. Depois que João Batista é executado, tem lá a sua cabeça decepada, né? Quando Jesus faz a transfiguração, Moisés e Elias estavam lá. Então, qual a explicação? Como que eles explicam que João Batista era Elias? Então, João Batista era Elias reencarnado. Quando a gente faz esse questionamento, nós temos que fazer esse questionamento de uma forma raciocinada. A gente não pode simplesmente falar porque era, porque Deus quis, né? Que a maioria das respostas que a gente vê são essas, né? Ou desvia-se o foco para poder falar de uma outra coisa, traz um texto completamente diferente para entrar em contradição. Não, gente, é simples e direto, tá mais do que claro. Né? O próprio Cristo trouxe isso, gente. Né? Então, assim, nesse aspecto, muitas vezes, ele também foi questionado pela doutrina espírita. E aí, quando a gente fala dos nossos tempos, né? O espiritismo ele traz para a gente esse conceito de uma maneira muito forte, de uma maneira muito abrangente, com vários e vários pontos. Então a importância
do Allan Kardec em seus questionamentos na codificação era enorme, essa contribuição. Como que reencarna? Por que reencarna? Qual a finalidade de tudo isso? Né? De você. Qual o sentido, né? Qual o sentido da reencarnação? Não faz sentido. Muita gente fala isso, mas não. Faz total sentido. Por quê? A reencarnação, ela não vem como algo milagroso. Não, ela é uma lei natural. Kardec traz isso muito bem pra gente. Olha, a pergunta 166, creio, 166. Então traz pra gente como lei natural a reencarnação. Nós precisamos da reencarnação para a evolução. Certo? E assim, ela já deixa de ser para o espiritismo um dogma, simplesmente uma única crença, e sim como lei. Uma realidade, né? Uma realidade. E a gente tem N casos, por exemplo, de crianças, né, recém-nascidas, que traz pra gente assim, casos absurdos. Tem um caso que eu vi recentemente de uma menina. Esse caso não é recente, mas é recente que eu vi. Chegou até a mim. É uma menina que ela adorava o Egito. Era fã do Egito Antigo. E isso com 4 ou 5 anos de idade. E os pais ali, outro país, fora da cultura, né, achava que ela tinha visto isso em algum lugar, pirâmide, Cleópatra, tudo. Até que a menina começou a falar coisas assim muito específicas do Egito. E quando cresceu, estava na adolescência, ela era tão assim apaixonada com o Egito Antigo e começou a trazer mais lembranças ainda. Ela falava que ela era amiga da Cleópatra, uma das criadas da Cleópatra, que era muito próxima dela. E ela passou a falar o nome dela. E quando ela estava na adolescência, o pai levou ela para o Egito, né, para ela conhecer, né, era o sonho da criança, né, o pai tendo condição, ele vai levar, né, o filho gosta daquilo, né, igual a gente vê muitos pais levam para Disney, né, as crianças, ainda bem que esse pai levou no Egito, né, e aí assim, e chegando lá, ela conseguia entender textos antigos, hieróglifos antigos, de uma maneira absurda, e sem ensinar, sem participar de nenhuma aula de linguística, né? E uma câmera que tinha sido recém-descoberta, ela chegou e falou: esse foi o último lugar que eu estive na minha vida anterior. Meu corpo está aqui. E a menina, assim, fora do espiritismo, essa história, assim, é até famosa na Europa. E como que é, né, para uma pessoa que está em um corpo encarnado falar: o meu corpo antigo está aqui? O que explica isso? Essas lembranças, né? De uma maneira tão assintosa. Uma criança que toca piano assim com 1 ano, a gente tá vendo aí, a gente vê direto na internet. É uma questão assim, isso é só trazendo de outras vidas mesmo. Um autista que só fala inglês, você já viu isso também? Um autista só fala inglês por quê? Um menino que falou que ele foi um aviador que morreu na guerra. Sim. É interessante isso. Então assim, quando a gente fala da reencarnação e o espiritismo ele toca de uma maneira assim tão profunda, tão detalhista, a gente entende não só como lei natural, mas também como uma justiça divina. A principal finalidade que a gente tem da reencarnação é o aprimoramento humano, a depuração da alma, o melhoramento moral. Esse é o principal, mas a gente tem muitos outros. E aqui a gente pode entender como expiação. É ajuste de contas do passado. É uma das grandes finalidades da reencarnação. Hoje, eu agrido alguém, não tenho tempo de pedir perdão, ou não entendo que não devo pedir perdão, ou não tenho tempo de arrepender, ou até mesmo de pagar por aquilo em vida. Mas pode ter certeza, a gente vai voltar para fazer isso. Não como muitos espíritos ultimamente andam falando, né? Você cortou um dedo, você vai voltar, você vai ter o dedo cortado de outra, né? Não é olho por olho, dente por dente, não. Essa lei é muito do passado, a gente já sabe disso. A gente tem uma evolução maior a isso, né? É uma justiça divina mesmo, mas eu vou pagar por aquilo. Eu, assim, principalmente na minha área, que é a advocacia penal, eu uma vez lidei com um estelionatário. Um cara, assim, bonito, bem aparentado, fala um português muito bom e anda sempre bem vestido, alinhado, né? E aplicava golpes, um atrás do outro. E na mente dele, o que ele faz é certo, é correto, lesar o outro patrimônio alheio.
Até que um dia, né, ele não é mais esperto que todo mundo, uma hora para na cadeia. Então a gente pega pessoas assim, que mesmo na cadeia, e eu falo assim com propriedade, não que eu estive no sistema carcerário, mas eu visito cadeia toda semana. É o inferno na Terra. É o conceito mais próximo que a gente tem. Da pessoa comer uma comida ruim, a comida não é boa. Não é aquela coisa de comida estragada, cheia de bicho, que o pessoal fala que isso não existe. Mas é uma comida ruim, não é uma comida boa, não é a comida da sua casa, não é a comida da avó, da mãe, não é do restaurante. É um marmitinho ali do jeito que dá. E você ficar numa cela de 9 metros quadrados, 3 por 3, 50 pessoas. Revezar para dormir. E os ratos? E o calor? E a chuva? E o frio? Não é dentro de uma cela. A cela é aberta, não é fechadinha igual nos filmes americanos, não. E assim, e mesmo passando por isso, a pessoa ainda acha que é injusto. E quer driblar o sistema. E assim, quando a gente tenta falar, levar um pouco esse conceito um pouco mais consolador, algumas pessoas vão entendendo, outras não. E para essas pessoas, o que vai restar? É o inferno, como diz outras religiões? É o fogo eterno? Não. É aí que entra a misericórdia divina. A pessoa ela vai poder ter a oportunidade de aprender numa outra vida, com outras pessoas que possam guiá-la para o caminho do bem. Outras oportunidades. Por quê? Se uma coisa, Jorge, que tem assim, que as religiões se unem, é que nós temos um Deus de amor. E com uma grande vantagem, né? Com a bênção do esquecimento, né? Você vai recomeçar do zero. Sim. Você vai recomeçar do zero, né? Essa bênção do esquecimento. Mas, como os espíritos nos dizem, nós esquecemos, mas nós temos consciência do que fizemos no passado. Porque quando nós começamos a dar um sinalzinho que vamos cometer o mesmo erro, a luzinha já começa a piscar. A luzinha já começa a piscar. Porque você sente, né? Você começa a sentir que você já viveu aqui. Mesmo sem entender, né? A gente tem ainda essa vantagem. A misericórdia divina é tão grande, né? Ele quer tão nosso bem que ainda deu isso pra gente. Gravado a justiça, né? Exatamente. E a gente pode até entrar numa situação, Jorge, desse tema de esquecimento do passado, contando um outro caso também que chega pra gente através da literatura espírita. Um homem que ele era escravagista. Ele não era o senhor da fazenda, mas ele era branco e ele estava ali para cuidar dos escravos, para poder comercializar, né, dentro do território brasileiro, né, comprar e vender escravos. E os escravos o odiavam, porque ele era realmente tratado os escravos pior do que um bicho, pior do que um cachorro, pior do que um animal, pior do que qualquer outra coisa. E esse homem, ao desencarnar, ele teve a oportunidade de reencarnar já no período fora da escravidão. Mas uma família de pessoas negras e pessoas que eram escravas dele anteriormente, que cuidaram dele com todo o amor e carinho. E ao desencarnar novamente, né, ele falou assim, poxa, essas são as pessoas que eu odiava. Se não fosse o esquecimento do passado, como seria para essa pessoa reencarnar e encontrar as pessoas que ele tinha ódio? E pessoas que ele saiu do ódio e passou para o amor. O esquecimento do passado é uma misericórdia divina. Imagina a gente conviver na nossa família, e na nossa família a gente reencarna com as pessoas que a gente teve dificuldade no passado, pessoas que a gente teve débito, a gente lembrar de cada débito. Nossa, Deus. Olhar para minha irmã e falar, foi você que me matou, foi você que ficou com minha mulher na outra encarnação. E aí? Como é que faz? Que bagunça. Seria uma grande bagunça, né? Então o esquecimento do passado está muito ligado a isso. E ele também traz para a gente essa oportunidade de crescimento e aprendizado. Como que eu vou aprender, nesse caso desse estelionatário que eu contei, que isso é errado? Se eu não tiver pessoas ali para poder me ensinar, se eu não passar por provas, porque uma das finalidades da reencarnação é também as provas. Só eu repetir as provas até passar, até alcançar a minha salvação. Então essa é a finalidade como justiça divina. Não é apenas punitiva, porque quando a gente fala em expiação, a gente pensa na palavra punição. Mas não é só punição. É o aprendizado. A gente tem que passar muitas vezes por dores para conseguir aprender valores morais maiores.
humildade é uma grande oportunidade em cada encarnação que nós temos. Eu vejo assim, pessoas, outro dia eu estava vendo um documentário falando da década de 80, né? Quantas pessoas eram soberbas. Qualquer coisa que falava, as pessoas falavam, tá, como é que fala? Está com desaforo comigo? Falava dessa forma. Hoje a gente vê as pessoas assim, um pouquinho mais evoluídas nesse conceito. Não tanto, mas um pouco mais. Não é levar tudo a ferro e fogo, vamos resolver na porrada. Não é mais dessa forma. Temos diversas formas de violência que o mundo está passando, mas por outras explicações. Mas a gente vê evolução, especialmente no que o Jorge trouxe, as crianças. Como que elas estão chegando de uma maneira mais preparada. Como que elas chegam com conhecimento tecnológico. Eu vi na internet essa semana um menino de 13 anos que passou em várias faculdades. Sim. O menino também, de acho que 2 anos, o menino sabe fazer conta, o menino fala inglês, o menino... Qual a explicação que a gente tem para isso, gente? Aqui é da medicina, acho que ele começou novinho, com 3 anos, né? Falar sobre medicina. Então, assim, a todo instante, as provas estão aí para a gente ver, né? Que existe, não é uma coisa que foi inventada. Tá aí para você ver, né? Ver que outra coisa, como é que você explica uma pessoa que você nunca viu, você tem aversão por aquela pessoa. Ou aquela pessoa que você nunca viu e você morre de amores por ela. É como se vocês já fossem amigos há milhares de anos. E vocês estão se vendo pela primeira vez? Eu tenho um caso muito pessoal com relação a isso, Jorge. Tinha uma pessoa no meu bairro, né, próxima daqui, que eu não gostava da pessoa nem de olhar para ela. A gente não se falava, não se conhecia, não conversava. Provavelmente ela sabia meu nome, eu sabia dela, mas nunca gostei da pessoa. Assim, simplesmente aquele bordão do passado, né, que fala o santo não bateu logo de cara, o santo, né? E aí a gente fala assim... Certa vez, eu voltando para minha casa, passando por uma rua escura, estava chovendo, o carro fura o pneu, vai eu trocar pneu, né? Não vou perder o pneu, né? Pobre, né? Vamos parar aqui, vamos lá trocar o pneu, vamos olhar todo, né? Para logo um carro atrás, desce a pessoa na chuva, me ajuda a trocar o pneu, cumprimenta com um sorriso assim mais cativante do mundo, fala, vai lá, vai embora e tal, entra no carro e vai embora. Eu falei, poxa, quitou a débito dele, sabia, né? Não sei o que aconteceu, mas mudou algo em mim. O que tinha para eu não gostar dessa pessoa? Ela não tinha me feito nada. Ele quitou o débito dele, você sabe. Mas sabe qual que é a sensação que eu tive de vergonha? Vergonha alheia por ter esse sentimento. Assim, eu sei que não é gratuito, mas carregar ainda esse sentimento de rancor. Isso demonstra o tanto que nós mesmos ainda precisamos na nossa vida aprender a tirar as mágoas, tirar o rancor, deixar isso para trás. Trabalhar com o amor. Porque uma das provas desse esquecimento do passado é você deixar o rancor para trás, deixar o ódio para trás, trabalhar mais o amor. Essa é uma das oportunidades. Então, quando a gente fala da finalidade da reencarnação, nós falamos da justiça divina mesmo. É a oportunidade de melhoria própria, íntima, a melhoria da nossa comunidade, do mundo que a gente vive. Há uma pessoa que nasce na casa sempre fala isso quando tem a oportunidade nesse tema, né? Que eu acho que é você, Ana, que fala isso. Eu tenho quase certeza que fala assim, isso eu não esqueço. A gente está preparando a Terra, é pra gente mesmo, no futuro. Eu sempre falo isso. É pra gente mesmo. Quando a gente fala assim, na minha área, o direito de terceira geração, né, que é para cuidar da atual geração e das próximas gerações, cuidando do planeta, da Terra, as próximas gerações somos nós. Nós vamos voltar para pegar essa Terra. E aí, a gente vai ter um planeta mais quente, mais poluído, com pouca água potável, né? Sem urbanização, sem esgoto. O que a gente vai herdar? O que nós estamos construindo para nós mesmos, para o nosso eu do futuro? Olha como Deus é bom, é justo, bom, é amor e justo. O Jorge acabou de dar um exemplo do que está acontecendo com o planeta. Estão vindo crianças evoluídas, mas por quê? Porque nós estamos fazendo a transição. Tem que ter pessoas como mais um pouquinho melhorzinha, né? Um pouco melhor, exatamente. Entende? Então, essas crianças estão reencarnando para isso, para ajudar o planeta, para quando a gente
Por isso que eles falam muito da educação. A educação moral, neste momento. Muitas vezes a criança pode vir do jeito que o Jorge falou, mas não tem uma educação moral. Intelectual está ótima, mas é moral. A gente está vendo cientistas, não sei o que, mas e o moral? É por isso que o alerta está aí, tem que acender esse alerta na mente dos jovens que estão nos escutando agora, que não querem ser pais, para educar moralmente, que essas crianças estão vindo mais ou menos com 2 chips. Sim. Né? O pessoal fala isso, 2 chips. Daqui uns dias vão vir com 3, aí... Assim, recentemente, os meus sobrinhos, né, eles moram na Áustria e eles estão no Brasil. Estão passando um período aqui no Brasil, vão ficar aqui até o fim do ano. E eles foram para minha casa e a gente resolveu ir a pé para casa dos meus pais, os avós deles, né. Aí fui eu, os 3 sobrinhos e minha filha, né. Minha filhinha tem 3 anos, eu ando com ela de mão dada, né. E os 3 andando, bonitinho na rua, né, e tudo. Aí chegou saímos da minha rua, andando pela calçada, fomos atravessar a avenida. Na hora de atravessar a avenida, né, eles pararam, olharam pro outro, olharam pra gente e... Tio Rafa, como vamos fazer pra chegar do outro lado? Tipo assim, vambora, gente. Comecei a atravessar a rua, normal pra gente, né? Aí um deles falou, aqui pode atravessar a rua fora da faixa. É uma coisa assim, educação e senso moral. Não levar perigo, não correr riscos, né? E assim, que pra gente é super natural. Não tá vindo carro, eu vou atravessar. Pra eles não, mesmo não vindo carro, eu tenho que atravessar no na faixa. Certo? Mas isso vem como? Educação. Educação em todos os sentidos, né? E é uma coisa assim, como eles vão ficar tempo no Brasil, eu tenho até que ensinar. Falar, não, você olha para um lado, olha para o outro. Não vê, você corre, senão o motorista não vai parar. Não, exatamente. Porque na Europa, ainda os outros países... Pousa o pé na rua, para. Pisa assim, já... Senão que você faz para precisar, já... Exatamente. Então a gente tem muito isso, gente. A grande finalidade da reencarnação, como lei natural de justiça divina, é o nosso melhoramento. É a oportunidade que a gente tem de quitar débitos, é a oportunidade que a gente tem de aprender a amar mais. O esquecimento do passado faz parte disso. E quais são os tipos de reencarnação que a gente tem? A gente passa por diversos tipos. Eu trouxe aqui alguns pra gente, né? A primeira reencarnação que a gente pode ter é uma reencarnação de expiação. A gente pensa, né? Resgate de débitos do passado. Por exemplo, suicidas, que precisa aprender a dar valor à vida. Como que é uma reencarnação de um suicida? Né? Claro, cada indivíduo tem a sua particularidade. Mas para aprender a dar valor àquela vida, muitas vezes essa pessoa ela precisa de passar por um desencarne prematuro. Muitas vezes aprender a ser amado um pouquinho dentro da ventre da mãe, do pai, e para que ele possa receber um pouquinho desse amor. Aí ocorre aqueles abortos naturais que a gente fala, né? Mas ele recebeu um pouquinho daquele amor que ele necessitava, né? Que precisava para sua evolução. Ele volta depois. Então vai voltando, desencarna como criança, como adolescente, até ele falar, não, eu não vou tirar mais a minha vida. Eu preciso dela, até tem esse entendimento. Então a reencarnação de expiação, muitas vezes quando a gente fala de crianças, eu falo isso com uma propriedade incrível, porque esse ano a minha esposa abortou, né? Era para ela estar ganhando bebê agora, era para ela comer o 2º filho. E ela sofreu um aborto natural que foi triste pra gente, foi algo difícil, né? Até que na casa eu tava vindo aqui todo dia, eu parei um pouco, né? Depois voltei. Aquela situação assim difícil para ela, né? Até para mim, né? Eu tinha que ser o cara mais forte ali da casa, né? Então muitas vezes quando ela ia dormir, eu ia pro banheiro chorar, porque eu amava aquela criança sem mesmo ela ter nascido. O amor era muito forte. E a gente pode falar, e eu tive essa, como eu posso explicar, essa intuição, os evangélicos chamam de revelação, né? Que era um espírito que precisava um pouquinho desse amor dos pais. A minha filhinha falava, meu irmãozinho, né, tão pequenininha, já entendendo assim um pouquinho desse amor pelo irmão. Então muitas vezes essa reencarnação que a gente tem vem por esse resgate para quitar determinados débitos contra nós mesmos, contra o próximo, né? Tem aquele velho caso espírito da pessoa que perdeu o braço, que arrancava o braço dos outros, estava programado para reencarnar e perder o braço, mas por tanta caridade, amor que teve, perdeu só um dedinho. Teve o amor que ela teve naquela reencarnação, mitigou o resgate que ela tinha desses débitos. Então, assim, a gente tem desse tipo de reencarnação que é a expiação. Nós temos reencarnação
de provas. Aquela pessoa que falta um pouquinho para ter uma evolução espiritual. Às vezes, em uma área da vida, tem um desviozinho moral que ainda não pôde compreender, vem para passar por diversas vezes por aquela prova para poder ter a oportunidade de ter já uma evolução. Né? E a gente vê isso quando a gente estuda grandes espíritos que passaram pela Terra. Nós só fala assim de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi. Quando a gente vê um pouco a biografia dessas pessoas, mas a gente não pode ver só a biografia, a autobiografia ou a biografia que um fã fez. Olha por um texto completo. Olha por pessoas externas à biografia do Gandhi, que a gente vai ver que ele não era só simplesmente amor. A gente não está falando do Cristo. Nós estamos falando de um espírito que reencarnou e trouxe para a gente uma mensagem de paz muito grande. Mas ele também tinha defeitos morais. Sim. Que ele passou por provas para poder conseguir ter sua evolução. A Madre Teresa é a mesma coisa. A Madre Teresa, eu sou um grande fã da Madre Teresa. Mas ela também tinha um pouquinho de seus desvios morais que ela teve que trabalhar. Santo Agostinho também tem seus Santo Agostinho. Nós estamos falando assim de espíritos de muita envergadura. Mas é uma reencarnação que vem o quê? Para provas. Chico também, a gente pode dizer do Chico, né? Porque ele passou, a gente vê que a vida passada dele não foi... Porque se tivesse esses espíritos também fossem perfeitos, aí seriam todos Cristos, né? Não estariam na Terra, nem viriam à Terra. Nem viriam à Terra. Não tinha nem como vir à Terra. Exatamente. E nós temos também as reencarnações, já falando desses nomes, né? Reencarnações de missão, né? Chico veio com uma missão e foi muito além da missão dele, né? O Chico, assim, é de arrepiar quando a gente pensa na vida que ele teve, nas oportunidades, né? Ser um bilionário com toda a obra que ele escreveu, de ganhar dinheiro com a mediunidade que ele tinha, né? E não pôs um centavo no bolso. Né? Nada. E Emmanuel não escondeu nenhum defeito do Chico, viu? E ele escrevia os defeitos dele. Olha pra você ver como que ele já era sabido dos seus defeitos e ele mesmo escrevia. As histórias de Chico tinham defeitos assim que... Sim, e Emmanuel trouxe pra gente, ó. Vou ler aqui no livro Consolador. Está na questão 146. A reencarnação não é castigo, mas abençoado processo de renovação e resgate, a fim de que a alma se liberte das sombras. Né? Então, assim, o próprio Emmanuel hoje está encarnado para quê? Para ter um pouquinho de melhoramento moral. A depuração da alma, né? A reencarnação, porque a gente sabe que a gente estuda no plano espiritual. Sim. Lá é a faculdade. Sim. Agora a prova é aqui na Terra. Exatamente. A prova é aqui, é onde você estiver. Né? A gente fala Terra porque nós estamos na Terra, mas nós sabemos que existem outros mundos, né? Então cada um está lá dentro do seu mundo, no seu processo reencarnacionista, passando pelas provas que tiver de passar, né? Tudo por quê? Misericórdia divina. É a única maneira que a gente tem de depurar o nosso espírito é passando por essas provas onde? Nos nossos mundos. Incrível, porque se a gente for adentrar nesse mundo espiritual, né? Nós estamos falando de reencarnação, vamos ter que... A gente não pensa assim, me pegaram e jogaram, pá, na Terra. Nada a ver. A gente pensa assim, nossa, me julgaram aqui. Não, você estuda, você se prepara. Tem gente que nós ficamos 50 anos estudando aquele problema que nós temos, aquele defeito, pra gente reencarnar. Exatamente, né? E assim, o bom é que a gente está numa sintonia muito boa. Eu estou num tópico, vocês vão logo no tópico à frente, que é muito bom. O próximo tópico meu aqui é o planejamento reencarnatório. Não existe reencarnação, não existe nada que é feito pela espiritualidade ou criado por Deus que não seja planejado, que não seja com objetivo inteligente. Né? Deus é a inteligência suprema. Então ele vai fazer uma reencarnação simplesmente aleatória. É uma das grandes formas com que o Espiritismo, né, refuta algumas religiões, né, que falam da transmigração. Que o homem hoje pode estar reencarnado como homem, amanhã reencarnado como animal, amanhã como borboleta. Não existe isso. É tudo assim, muito bem feito. Qual que é a finalidade? Não é o nosso aprimoramento moral? Então a gente precisa fazer o quê? Planejar, estudar. Qual que é o defeito do Rafael? Qual que é o defeito do Rafael? Por exemplo, arrogância? Então eu tenho que estudar muito para poder vencer isso nessa encarnação. E eu vou passar por provas nesse sentido.
Eu vou ter a oportunidade de andar com pessoas que me ajudem nesse sentido, não só no plano espiritual, mas também no plano físico, que me dão esse exemplo de humildade. Esse agrupamento, né, já é feito no plano espiritual. As pessoas acham que não, né? Exatamente. O vizinho que você tem, o seu bairro onde você mora, tudo é planejamento. Esposa, o marido, os filhos, os aquele pais. amiguinho, aquele cara que te enche o saco no seu trabalho. Né? Exatamente. Né, é tudo muito bem planejado. E enche o saco seu na casa espírita, que você pensa que você está dentro de um santuário, que você pensa, você olha e fala, meu Deus! Né? As pessoas acham que a gente está na casa espírita, e nós estamos. Não, é onde que seu carro vai apertar. Vai encontrar. A gente vai encontrar as pessoas que a gente precisa no nosso caminho. E graças a Deus, como diz, né? A gente evoluir. Né? E assim. Isso é uma questão assim, muito inteligente, é muito bacana quando a gente tem essa fé raciocinada, pensar que eu planejei vir com meu pai e com a minha mãe, que era eles que eu precisava, que era eles que eu precisava ter até hoje. Eu tô com 40 anos, eu sou um filho caçula. Os meus pais ainda estão vivos e sempre me ajudam, nem que seja com uma prece que minha mãe fala todos os dias para cada filho dela. Isso é uma ajuda. Eu precisava disso. Com certeza. Certo? E assim, por que eu estou com o meu irmão? A minha irmã? Por que a gente veio junto? E a gente pode olhar assim, na nossa família, né, tem muito aquilo, né, de os irmãos na infância, no início da adolescência, um brigar com o outro, um discutir com o outro, depois passa a se amar de uma maneira grande. Por que será? Tínhamos débitos que estamos vindo junto para aprender a se amar. Então a reencarnação ela passa por planejamento e passa por um estudo muito apurado para que a gente chegue aqui com a oportunidade de vencer e não de perder a encarnação, não de falhar novamente. E mesmo que falhe, não tem problema, porque Deus é de misericórdia. Nós não vamos reencarnar para andar para trás, vai sempre andar para frente em algum ponto. Nós vamos melhorar aos pouquinhos. Quando a gente passa a entender determinadas situações no Espiritismo, que a gente passa a ter medo daquilo que a gente vai ter que resgatar lá na frente, a gente entende que a gente vai pagar aos poucos. E aí a gente quer logo aquele melhoramento rápido. A velha ansiedade humana de querer, não, eu tenho que melhorar isso agora, eu tenho que melhorar de hoje para amanhã eu tenho que ser um santo, eu tenho que ser, sei lá, um Mahatma Gandhi, um Chico Xavier. Não. É aos pouquinhos. É um passo de cada vez. É para a gente dar conta e não falhar. Porque se a gente se propor, a prova vai vir. E será que a gente vai se comprometer? É por isso que Kardec, o Espírito da Verdade, o Espírito fala, né? Não sei se é o da Verdade, fala. Espíritas, instruí-vos sempre para isso é que você acabou de dizer, não se tornar o que você falou, um terror, um temor. Sim. Entende? Que muitas vezes você senta para assistir ou escutar uma palestra, ou um culto, ou uma missa, ou qualquer, né, o que seja denominações, há muitas pessoas numa casa, onde for, que querem incutir na pessoa o medo. Esse medo de errar, você não pode mais errar. É por isso que dizem que a porcentagem de pessoas com problemas psíquicos são religiosas, sabia? Sim. Tem uma pesquisa que fala sobre isso. Por quê? Por isso incutir isso, não entender o que é verdadeiramente ser um cristão. Eu não estou dizendo só espírito, que cristão engloba todas as religiões. A gente tem que prestar muita atenção, sabe? No que escuta, né? Sim. E a reencarnação, e já caminhando um pouco para o final, né, Jorge? 40. Sim. E assim, é para a gente entender que a vida não termina com a morte. Nós sabemos que um dia vai chegar o fim dessa encarnação. Não sabemos como, nem quando. Nós sabemos que vai chegar. Mas a gente também tem que entender que a gente vai ter novas oportunidades para aprendizado, para continuar a nossa obra, para continuar o nosso melhoramento e o melhoramento do nosso mundo. Né? Então o convite que o Espiritismo faz, que o Evangelho nos faz, é aproveitar o presente para poder aprender a amar, para poder aprender a se melhorar, ter sua reforma íntima cada vez mais, né? É servir ao próximo. Caridade é essencial. Caridade é evoluir. Acho que é você fazer o seu melhor, consciente, é o que você vai dar conta de fazer. O que você não der conta nessa, você vai ter oportunidade na outra, mas procure fazer nessa.
Se você acha que ainda nesse você dando o seu melhor, dá para você fazer nessa, procura fazer nessa, porque na outra pode ser mais complicado, piorzinho um pouquinho, né? Então vamos tentar melhorar. Mas não conseguiu, não? Como a Ana fala, chega do lado de lá, de pé. De pé. Chega do lado de lá, de pé. Eu falo sempre mesmo. Eu fiz. Não, de pé. Eu fiz. Tem que eu dei conta, eu fiz. Agora não dei conta, não. Ó. Não. Na outra Vamos. oportunidade eu faço. Faço. Bom, meus amigos, nós chegamos no final do programa. Quero agradecer aqui a presença da Ana, a presença do Rafael. Eu que agradeço. E a presença, né, de todos vocês que nos ouvem. Programa Cristo Consolador. Todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise às 23 horas na Rádio Boa Nova. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa, obrigado pela audiência e fiquem agora com o momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.